E às vezes quando nós estamos aqui pregando, a intercessão está orando, a consolidação já está intercedendo pelas pessoas que vão possivelmente vir aqui na frente. Os membros já estão com um pensamento de o que vai fazer, o que não vai fazer, se eu vou na frente, se eu não vou. O pessoal do estacionamento já está posicionado para receber as pessoas lá fora. O diaconato às vezes já está ali no final do culto, já está preparando para poder desejar ali uma boa semana, cada um dentro do seu papel, a técnica passando para a gente ali, quantas pessoas aceitaram Jesus, ou as pessoas que estão vendo online, todo mundo no mesmo espírito, entendendo que todos nós estamos numa função de ganhar vidas para Jesus. E eu tenho certeza absoluta que da mesma forma que Deus age aqui com poder e glória, Ele age em todos os lugares onde você foi colocado. Às vezes uma pessoa não conseguiu pedir uma oração para um pastor, mas lá no estacionamento ele vai sentir vontade de pedir uma oração para você que está lá, e você vai ser usado com poder e glória. Se é para curar, vai ser para curar. Se é para libertar, vai ser para libertar. Se é para transformar, vai ser para transformar. Se é para converter, vai ser para converter. Se nós caminhamos com a presença, nós caminhamos com o poder. Não importa onde você estiver, o poder está sobre a sua vida. Pode acontecer. Se uma pessoa começa a gritar, quando nós estamos orando por ela, ai, será que é? Ela está em pecado, com certeza é demônio. Às vezes a pessoa está recebendo algo que você não recebeu e você está julgando, em vez de estar intercedendo. Porque se nós estamos no mesmo Espírito, nós temos o mesmo discernimento e nós sabemos se é demônio ou se é o Espírito Santo. Então, se nós andamos no Espírito juntos, nós não temos questionamentos, nós temos funções para cumprir. E automaticamente, se o Senhor quer usar você em alguma coisa que estiver acontecendo dentro desta igreja, se você está no mesmo Espírito, o Senhor vai te usar de uma forma diferente. É isso que nós precisamos entender nessa manhã, como voluntários, como um só corpo, como pessoas que carregam a presença. Quando há incredulidade e um coração endurecido, não é que Deus não age. Na verdade, o nosso coração endurecido, a nossa incredulidade, barra aquilo que Deus quer fazer. Eu não sei se vocês estão vendo um novo tempo de poder, um novo tempo de manifestação da presença de Deus aqui neste lugar. O Senhor tem derramado isso no nosso meio. E nós, como um corpo que entende que estamos ligados no mesmo Espírito, nós precisamos entender o que está acontecendo, discernir a presença, discernir o que o Senhor está fazendo na vida das pessoas. Eu já reparei que quando eu estou ministrando a vida de alguém, eu estou orando por alguém, talvez no final de culto, ainda o culto acontecendo, pessoas têm sentido o poder, a presença, tem caído, tem manifestado de alguma forma a presença de Deus. E eu vejo muitos voluntários olhando aquilo e conversando, distraídos como se aquilo fosse uma coisa qualquer, distraídos como se fosse a emoção daquela pessoa. Quando alguém está aqui, às vezes procura a gente no final de culto para orar. Se você é do diaconato, da consolidação, da intercessão, que ainda está aqui, e você está vendo que eu ou algum pastor está indo orar para alguém, o seu papel é estar do lado, é interceder, é estar atrás da pessoa. Mas estamos distraídos, porque não estamos talvez ligados no mesmo Espírito daquilo que Deus quer fazer. Ontem eu fui orar por um homem, olhei para o meu lado, não tinha nenhum homem para me ajudar na vigília. Não foi, Vitão? Assim do meu ladinho, né? O Vitão estava mais aqui, o Vitão estava atendendo uma outra pessoa de costa para mim, mas ele estava conversando com alguém, não foi? E eu vi que ele estava conversando com alguém, que estava perguntando, porque no final as pessoas conversam assim. Mas outros voluntários eu não vi ninguém de homem do meu lado. E aí o que eu fiz? O homem com o olho fechado, eu com a mão dada para o homem, eu dei um passo para o lado e chutei o
Não foi, Vitão? Dei um chute nele, sabe? Pum. Aí ele olhou pra mim, eu falei assim, tum, cara no chão. E se não tivesse ninguém? Entende? São ambientes de glória que nós geramos. Quando o culto acabou, gente, aqui o culto físico acabou, o culto continua. O ambiente de glória que nós geramos continua aqui, continua na recepção, continua lá fora. Por quê? Porque o Senhor está manifestando o poder dele aonde nós estivermos. Então nós não podemos estar distraídos. Queremos viver experiências novas, mas andamos distraídos. Voluntário, servo, discípulo, filho, não andam distraídos. Em Atos a gente não vê um discípulo distraído. Quando houve o derramamento de poder, os discípulos começaram a se dividir, a ir para os lugares aonde o Senhor chamou, na função deles. Todos foram levar o Evangelho, a palavra de Deus, mas com poder. A palavra diz que todos eles, todos fizeram prodígios e maravilhas. Todos. A Bíblia não descreve esses milagres com nomes de cada um deles. Mas nós vemos ali Paulo, Pedro, nós vemos ali até o próprio Pedro curando com a sua sombra. Pedrão, quando a gente olha para Pedro e fala, como? Porque ele entendeu o propósito, a unidade e o poder. Porque quem conhece Pedro, a gente sabe que ele era totalmente explosivo. Ele estava certo, até queria ensinar Jesus a fazer algumas coisas. Mas ele entendeu essas três coisas. E não era a sombra dele que curava, era o que ele carregava que curava. Porque nós não somos nada e nós não temos nada para oferecer, a não ser aquilo que nós carregamos. E se você carrega a presença, nós não podemos andar distraídos. Não podemos andar distraídos. Tudo que nós fazemos é em prol de vidas. Nós vivemos a palavra, nós praticamos a palavra, mas nós precisamos viver em poder e nós precisamos ter experiências sobrenaturais. Não adianta você ler a palavra, praticar a palavra, ser aquele santo com auréola que todo mundo olha como uma influência positiva, mas ele não vê nenhuma manifestação do Espírito sobre a sua vida. Porque nós pregamos um Deus de milagre. Nós pregamos um Deus de poder. Nós pregamos um Deus que cura. Nós pregamos um Deus que transforma. E se o Deus que você prega não manifesta na sua vida para você curar, para você transformar, para você libertar, que Deus é esse que você prega? Porque as pessoas olham para você, crê no Deus que você serve, mas não vê Deus manifestando na sua vida. A palavra anda com poder. Você tem que começar a manifestar o poder de Deus na sua vida. Buscar, ansiar a presença. Não aceitar apenas aquilo que transforma você. Mas você tem que ansiar por aquilo que transforma pessoas através de você. Porque quando você lê a palavra, ela transforma você. Quando você busca de Deus uma resposta, você busca aquela resposta para você. Quando você faz um devocional, você faz e Deus fala para você. Ele traz uma revelação para você, na sua individualidade. Mas quando nós buscamos profundamente ao Senhor e Ele fala com você, você permite Ele manifestar o poder dEle através da sua vida. Aquilo que te transformou, transforma. Aquilo que você carrega começa a fluir. Às vezes as pessoas pensam, o que você fala no ouvido das pessoas para as pessoas caírem no chão? Não lembro. Não sei também. Fiz nada. Eu não empurro, eu não boto a mão na barriga, eu não vou fazendo assim. Eu oro e falo aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração sobre aquela pessoa. Eu só faço isso. Eu entrego algo que Deus mandou entregar. E às vezes eu não lembro o que eu falei, porque não é sobre mim, e não é sobre o cair, é sobre a manifestação da glória, do poder, que não é sobre
No lugar que o Senhor te colocou. Pastora, mas essas coisas não acontecem comigo. Então começa a buscar diferente. Eu não consigo ficar no comodismo no meu relacionamento com Deus. Quando eu vejo que tem alguma coisa muito parada, eu começo a mudar toda a minha forma de leitura, a minha forma de oração, a minha forma de orar pelas pessoas. Se não tem ninguém para orar, eu pergunto: você está precisando de uma oração, não? Quando às vezes demora um pouquinho para ter uma libertação, eu falo: gente, alguém conhece alguém que chegou aqui na igreja com algum problema, no ocultismo, alguma coisa? Fala que eu estou querendo falar com ele. Procurar, ir atrás, buscar, ansiar, ter fome, ter sede do novo. Mas às vezes aquilo que nós estamos vivendo já é bom, já é confortável. Mas não é sobre viver no confortável. Os discípulos aqui, quando iniciou a igreja, ninguém vivia no confortável. Todos foram perseguidos. Muitos foram mortos. Paulo, meu Deus do céu, aquele cara é a inspiração humana para mim. De tanta coisa que ele passou, ele curou o paralítico e ainda foi apedrejado. Ele foi tanta coisa que eu já nem lembro mais, tanta coisa que ele apanhou. Em vez ele chegou no lugar, quando ele levou o poder, quando ele mostrou a cura, em vez das pessoas adorar a Deus, soltaram ele de lá. Levaram eles para ser presos. Então nós não temos que ter medo, porque hoje, essa perseguição que nós temos, não é mais daquela forma ainda, mas é calúnia, julgamento, crítica, palavra distorcida. E se a gente for preocupar com isso, nós não vamos cumprir o propósito que nós temos. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes aqui na igreja, o Senhor te revela algo, você é um voluntário, o Senhor revela algo no seu coração, e você vai lá e fala assim: não vou falar, não é para mim isso, eu só sou do diaconato. Se o Senhor quiser falar com alguém que use os pastores, está errado. Se o Senhor revelou para você, é para você. Viu o testemunho aqui? A moça do voluntário que falou, não foi? Que estava servindo, estou te procurando, não foi? Foi ela que chegou lá e falou: olha, chegou o tempo. Você vai servir, você e a sua família. E se ela tivesse guardado aquilo que o Senhor ministrou no coração dela, talvez eles não estariam vivendo o que eles estão vivendo hoje. Então você pode ser uma barreira para o cumprimento de propósito na vida do outro, se você não abrir a sua boca e cumprir o seu propósito. Precisamos andar atentos. O seu servir tem que ter poder. Em 1 Coríntios 4:20 diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em demonstração poder. do poder de Deus. Aleluia. Às vezes eu questionava Deus e eu falava: Pai, eu quero ver cura instantânea. E às vezes eu tenho medo de orar para alguém que tem uma doença visível e a pessoa não ser curada. Eu acho que todos. A gente é ser humano, a gente sabe que não é a gente. E aí eu falo com ele, todos os dias eu falava isso com ele. E eu falei: Deus, eu não vou me cansar. Eu vou orar. Aonde eu ver o enfermo eu vou orar. Aonde eu ver o enfermo eu vou orar. Aonde eu ver o enfermo eu vou orar. Se o Senhor curar, curou. Se o Senhor não curar, não curou. Eu não vou me cansar. Porque é o que eu anseio, é ver a manifestação da tua glória. É o que eu anseio, é ver o Senhor fazendo prodígios e maravilhas. E ele virou para mim e falou: eu só curo quem permanece. A cura não é um entretenimento. A cura não é um espetáculo. A cura primeiro vem de dentro para fora. O coração que eu sei que vai permanecer, aquele eu curo para a minha glória. Então, nem sempre que você orar, você vai ver uma cura imediata. E você não vai ficar entristecido. Porque quando você ora, a cura interior começa a partir do seu posicionamento, a partir da hora que você pôs as mãos e as pessoas entenderam o que ela precisa fazer. E eu entendi sobre cura, estou estudando e mergulhando sobre cura. Por quê? Porque nós precisamos entender o coração de Deus.
se nós não estamos ligados no coração de Deus como voluntários, líderes, servos, pastores, nós vamos sair pondo a mão em todo mundo e querendo que as pessoas levantem de uma cadeira de roda, sendo que ela tem um problema muito maior interno. E Jesus, todas as vezes que Ele curou, Ele vai na sua frente e salvou. Todas as vezes que Ele curava, Ele mesmo, a palavra diz que Ele compadeceu. Ele teve compaixão. Ele amou. E às vezes a cura da pessoa vem ao olhar para os seus olhos e se sentir amado. Uma cura física. Porque Jesus, Ele compadeceu. Ele amou. E às vezes o nosso servir automático, nós não temos tempo para amar. Nós não temos tempo para ter compaixão. Então o que a gente precisa entender? Que a cura, o milagre, a transformação, às vezes vai ser imediato, mas às vezes ela vai ser progressivo. E se for progressivo, o Senhor te levantou para caminhar com aquela pessoa até a cura completa. E todas as vezes que você orar por alguém, o Senhor vai trazer discernimento de como orar, o que expulsar, o que mandar embora e o que encher. É isso que nós precisamos andar alinhados, para que a gente não venha falar coisas diferentes. A pastora falou isso, mas o pastor falou isso. Ué, mas a pastora orou para mim sobre um espírito de enfermidade e o outro falou para mim que era uma enfermidade, não sei o que lá. Andar no mesmo espírito, buscar andar no mesmo espírito. A igreja não nasce apenas com o ensino, ela nasce também com o fogo. Quanto tempo Jesus ficou na terra ensinando e mostrando para as pessoas aquilo que Ele fazia, ensinando com exemplo? 3 anos. Ele ficou 3 anos, depois mais uns dias, ensinando, para depois derramar o poder neles. Mas deixa eu te falar uma curiosidade. Os discípulos já eram usados antes do derramamento de poder, porque eles estavam andando com o próprio poder. Quando na multiplicação dos pães e peixes, Jesus pediu para trazer aquilo que tinha. Hora nenhuma Ele deu uma ordem: pães, multipliquem; peixes, multipliquem; tragam cestos, pães e peixes, multiplicam e transbordam. Ele fez isso? Ele agradeceu aquilo que já tinha sido feito no mundo espiritual. E quem que foi distribuir os pães? Então, a multiplicação aconteceu na mão de quem? Quanto mais eles entregavam, mais multiplicavam. Só que os discípulos não entenderam que eles também podiam fazer milagres ainda. Eles ainda não estavam entendendo ainda quem eles eram e o que Jesus estava preparando eles. Após isso, pereceram no barco. E o Senhor foi ensinando, moldando eles, até o momento onde eles foram aprendendo a expulsar os demônios, a libertar os cativos, a curar. E aí depois, quando desce o Espírito Santo de Deus, quando o poder desce, eles começam a fazer tudo que o Senhor o ensinou. Eles não inventaram nada mais daquilo que o Senhor ensinou. Eles não criaram nenhuma outra metodologia de ensino. Eles prezavam o ensino verdadeiro do Evangelho. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Não vamos mudar as coisas. Não vamos entrar no misticismo de que Deus só age naquilo que eu crio. Mas nós vamos entrar na verdade da palavra, onde o Senhor nos ensinou, nos deu autoridade, nos deu exemplo e nos deu poder e nos mostrou que os discípulos podem fazer e nós somos a continuação da igreja, onde nós também podemos fazer. Obrigada pelo privilégio. Só que esse poder é só para quem crê e é só para quem quer. Porque em Atos 2:4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Por quê? Porque eles estavam ali há dias, ansiando por aquele poder.
E às vezes nós declaramos aqui algo, ou nós transferimos uma unção, ou nós derramamos aqui através do poder de Deus algum dom espiritual sobre a sua vida, mas nem todos recebem. Por quê? Porque nem todos estão ansiando receber algo dos céus. Ali todos estavam há dias ansiando por aquilo. Ansiando, os discípulos serviam um ao outro, eles receberam poder, eles foram enviados com poder e glória para fazer prodígios e maravilhas. Então servir sem poder gera religião, servir com poder gera transformação. O seu servir precisa carregar a autoridade, unção e vida espiritual. Você não é apenas um voluntário, como Deus diz, você é um agente do reino. Não podemos esquecer isso. A presença de Deus precisa ser desejada, precisa ser esperada, ansiada, porque tudo consiste na presença de Deus. É a presença de Deus que gera milagres, é a presença de Deus que gera qualquer coisa que você queira gerar, do mundo espiritual para o mundo físico. É a presença dele. A unção não é um espetáculo, é o resultado de intimidade. Então não adianta você olhar para uma pessoa que faz alguma coisa que você não faz e julgar. Mas por que ela tem uma unção maior que a minha? Por que ela faz e acontece? Por que eu orei para aquela pessoa 5 minutos e nada aconteceu, mas quando ela encostou algo novo aconteceu? Não é que um é melhor que o outro. É porque a unção, ela vem da intimidade e do anseio do seu coração em receber. Pois se você serve a Deus, e você conhece esse Deus que você serve, e anseia para ver milagres, o Senhor vai fazer através de você. Deus quer mudar a sua visão de servir hoje. Deus quer mudar a sua visão de servir hoje. De servir com propósito, servir com unidade e servir com poder. O milagre ele flui quando sabemos quem somos em Cristo e o que nós carregamos. Você não precisa ter recursos naturais. Você precisa liberar em nome de Jesus aquilo que você crê. Se você crê na cura, você vai orar para aquela pessoa ser curada em nome de Jesus. Se você crê numa libertação, você vai orar para a libertação daquela pessoa em nome de Jesus. E as coisas vão acontecer, porque senão aquilo que nós pregamos, que o nome de Jesus tem poder, nós estamos pregando algo que nós não vivemos. E o agente do milagre entende: eu não retenho o que Deus me confiou. Todos os dias nós temos que lembrar disso. Eu não posso reter aquilo que Deus me confiou. Em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Não é só testemunhos daquilo que Deus faz na sua vida. Aqui ele está me falando que nós seremos testemunhas dele na terra, fazendo aquilo que ele fez. Testemunhando aquilo que ele é em nós. Não só uma vida íntegra, com um caráter aprovado, mas vivendo em poder e glória. Atos 4:31. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Aqueles que é cheio do Espírito Santo não conseguem levar a palavra de qualquer jeito. Eles estavam com sangue no olho. É isso aí. Eles receberam o Espírito Santo, eles receberam poder e eles estavam com sangue no olho. Tipo, vamos para aquela cidade, vamos inundar aquela cidade, vamos curar aquele povo, vamos levar a palavra, vamos libertar aquele povo, vamos morrer, não tem problema, vamos entrar. Eles estavam assim. E a gente acostuma com a presença. Não podemos acostumar com a presença. E Atos 5:12 diz assim: muitos sinais e maravilhas eram feitos. A palavra diz que inúmeras pessoas, muitas pessoas, uma multidão começou a ser transformada, libertos e salvos. E o comodismo
do achar que nós já sabemos demais ou estamos numa posição que nós não precisamos mais crescer, nos afasta da presença e nos distrai de fazer aquilo que Deus nos chamou. E Atos 8, 14 diz, pra frente diz que então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O poder é liberado também pela imposição de mão. Eles colocavam a mão nas pessoas e as pessoas recebiam o poder. Eles receberam o poder e colocavam as mãos e todos receberam o Espírito Santo. Porção nova. Poder de Deus descendo dos céus diretamente para a sua vida. Então, quando alguém impor as mãos em você e transferir algo, uma unção, um poder de Deus, receba e transfere, porque o Espírito Santo não pode ficar só em nós. Ele precisa ser visto, conhecido, experimentado e vivido. Vocês compreendem isso? Amém. Faz sentido para vocês? Glória a Deus, total. Então, a partir de hoje, nós não seremos mais os mesmos voluntários. Nós não vamos mais ser os mesmos discípulos. Nós seremos discípulos ousados e cheios do Espírito de Deus. Cheios do poder de Deus. Cheios de discernimento de quando Ele chega e de quando Ele vai agir. E sermos um só corpo, um só Espírito, alinhado, para que Ele manifeste o poder dele com glória. Amém? Amém. Vocês Glória a recebem isso Deus. aqui nessa manhã? Aleluia. Então fique em pé no seu lugar.